começa. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Andréia, trabalho na IMF Rufino Leal. Estou aqui juntamente com a prof. Marilene. Eu sou a prof. Marilene, também da Rufino Leal, do primeiro ano. E juntamente com a prof. Andréia, estamos aqui para dar algumas sugestões de como trabalhar nos níveis de alfabetização. Então, nós vamos começar com algumas sugestões, tá? Primeiro nível seria o nível pré-silábico, tá? Então, nessa fase, a criança, ela tenta diferenciar os desenhos da escrita. Então, ela tenta identificar o que se pode ler. E aí, ela vai construindo princípios que vão acompanhá-las no processo de alfabetização, né? Então, nesse momento, é preciso um determinado número de letras. Ela acha que precisa de um determinado número de letras para que haja algo ou fato a ser escrito. Então, ela começa a usar letras aleatórias, né? Geralmente, as letras que ela utiliza são as letras do seu nome, tá? Então, partindo do eu, né? Ela começa a identificar algumas letras para construir a escrita. Então, essa seria a maior parte, assim, da fase da garatuja, do início da escrita, né? Nós temos um modelinho, então, aqui de atividade da escrita de uma criança, tá? E o que a gente poderia, então, de sugestões, trabalhar para que essa criança possa evoluir nessa escrita? Então, bingos de letras, atividades para identificar a letra inicial de palavras através de som, pintura, modelagem, recorte. O alfabeto móvel também, né, que auxilia muito, que a criança vai manipular, vai olhar, né, e vai conseguir começar a fazer a escrita. Jogos de encaixe, que possam ter figuras, letras, nomes. A escrita do nome também, né, pode fazer atividades que trabalhem com o nome, rodinha, cantos, para que ela consiga identificar o seu próprio nome e possivelmente o nome de alguns colegas posteriormente, tá? Então, nós vamos mostrar para vocês uma atividade que foi realizada aqui com a turma do primeiro ano em relação ao nível pré-silábico. Essa é uma atividade, então, para trabalhar com as crianças no nível pré-silábico, onde elas terão que colocar o objeto conforme a letra inicial. Então, nessa atividade, a gente espalhou pelo pátio. Essa é uma atividade, então, para trabalhar com as crianças no nível pré-silábico, onde elas terão que colocar o objeto conforme então, a letra inicial. Onde estava a letra e pegar o objeto, né, e deslocar até ele e colocar lá, tá? Então, nessa fase é a fase do reconhecimento, né? Então, foi reconhecimento das letras, ela tinha que achar o objeto para conseguir já ir identificando. O nível silábico, né? Então, nesta fase, a escrita já representa uma relação entre os termos, entre a grafia e a parte falada, né? O som. Para cada parte falada, sílaba oral, a criança atribui uma grafia, ou seja, uma letra escrita. Nesta fase, pode também ser dividida em dois níveis. O primeiro, o silábico sem valor sonoro, então, onde a criança representa cada sílaba por uma letra qualquer, sem nenhuma relação com o som que ela representa. Então, ela ainda não consegue identificar o som com a sílaba que ela está colocando. O segundo é o silábico com valor sonoro, em que cada sílaba é representada por uma vogal ou consoante, que expressa aquele som correspondente. Então, ela já tem uma relação do som com a sílaba que ela está colocando. Então, aqui tem uma representação, né, das palavras, né, como ela escreve nesse nível. Sugestões, então, de atividades, né, para a criança avançar para o outro nível. As palavras incompletas são colocadas e a criança vai colocar as letras que estão faltando. As rimas também é muito bom nesse nível, né? Que daí ela vai identificando o som. Recortar e colar as sílabas de acordo com o nome de cada figura, né?
também ela vai identificando. Atividades que reforcem a compreensão da relação, então, ali é muito importante o grafema, o fonema, né? A letra e o som. O bingo de letras, contar o número de letras das palavras, né? Porque daí ela já vai visualizando. Identificar palavras em textos também, ela vai visualizando essas palavras. O alfabeto móvel para a construção de palavras. Atividades para acrescentar as vogais nas palavras, por ser um som mais forte. E a leitura de histórias. Então, ela vai realizando essa leitura de histórias, os livros com letras grandes, né? E geralmente colocando o dedo embaixo, né? Da palavrinha para ir identificando. Então, agora tem atividades que a gente realizou então com os alunos, né? Que são montar as palavras. Eles vão procurando as sílabas, né? Vão montando as palavras e vão lendo essas palavras. Sílabas em tamanhos maiores, né? Também para visualização. O aluno vai montando as palavras conforme as sílabas que vão aparecendo. Pato, cola, sapo, bota, bala, tatu, tia, lupa. Essa atividade, que a gente chama de centopeia da leitura, ela serve para a identificação das sílabas e a formação de palavras. Então, a criança tem que ler a palavra para poder passar para a próxima etapa. Pato, cola, sapo, bota, bala, tatu, tia. Então, nós vamos agora para o nível silábico alfabético, né? Que é a fase que a criança vê que já não é mais possível ela escrever com apenas uma letra para cada sílaba. Ela começa uma fase de transição da silábica para a alfabética. Então, a criança começa a escrever algumas vezes representando a sílaba inteira e muitas outras ela acaba usando uma letra para cada sílaba. Né? Conforme um exemplo, então, aqui a palavra feijoada, né? Ocupou o fê, o A, né, e o D, que foi a escrita. Salada já conseguiu a escrita correta, carne, né, utilizou o sim ainda, e o sal ficou na escrita espelhada ainda, né, trocando o A pelo O. Então, algumas sugestões que a gente pode trabalhar nessa etapa são jogos e atividades variados com o alfabeto móvel ainda, né, e as sílabas móveis. Caça-palavras, né? Porque a criança tem que ser a concentração de procurar a palavra, ali, de achar, né? De marcar, de pintar. Então, caça-palavras trabalha toda a parte de coordenação, de concentração, né? De memória, as cruzadinhas, leitura e interpretação oral de diferentes textos, poesias, música, né? Que a criança gosta muito de trabalhar música, porque através da música ali ela começa a entrar no seu mundinho, né? Então isso desperta cada vez mais o interesse pela escrita, produção de textos coletivos, a escrita de cartas, bilhetes, né? Anúncios, listas, né? Vamos ao mercado hoje, mãe, eu te ajuda a fazer a lista, né? Incentivar também o trabalho da família, né? Nessa exploração de atividades, que tem de amarelo hoje em casa, vamos fazer uma lista de todas as coisas amarelas que temos em casa, né? Vamos fazer um bilhete, uma carta para a gente poder enviar, né? Nós temos agora a semana do Dia dos Avós, né? Vamos fazer uma carta, eles vão escrever, a gente vai postar no correio, também é uma atividade que a gente pode trabalhar com eles. E os recortes, né? Recortes, dobraduras, pinturas, que auxiliam os alunos nas novas formas de expressão e o uso de sua linguagem, de novas palavras, tá? Então, nós vamos colocar também um videozinho de uma atividade que a gente fez nessa área, nesse livro da linguagem.
Aqui, então, né, eles tinham uma tabela com as palavras e, utilizando o alfabeto móvel, ele teria que olhar a palavra e achar as sílabas, as letras, né, formando as sílabas para fazer a palavra, formar a palavra. Aqui teria que identificar a letra inicial, né? Essa é uma atividade conforme a anterior, então ela teve que montar as palavrinhas e ali também a parte de montagem de palavras utilizando as sílabas, né? A gente digitava as palavras para eles, eles teriam que montar conforme as sílabas. Então, agora a criança já chegou ao nível alfabético, né? Então, nesta fase, a criança ela já conhece o valor sonoro de algumas ou todas as letras e já consegue agrupá-las formando sílabas. Nesse nível, não quer dizer que a criança já saiba ler e escrever corretamente. Terá as dificuldades que ela vai acertando, né? Que é normal nessa fase de alfabetização. Ainda escreve em chinelo com X, cozinha, né? O NH para eles é difícil, o Z, que tem o som parecido, né? Casa com Z, né? E outras palavras. Então, nesta fase, a criança vai organizando essa escrita. Aqui, ó, João, né? Escrito corretamente. Depois, ó, o dinossauro, né? O C cedilha, o cavalo com K, né? Como o som do O e do U, ela fala como ela vai pronunciando, né? O gato com K, a rã, ela não usa o acento, então ela coloca 2 As, porque ela vê que é diferente o som. As frases, né? O gato é meu, o cato é meu, né? Conforme termina o O e o U, ela troca bastante. Mas é normal nessa fase, ela vai organizando essa escrita e essa leitura. Sim, pode ser? Bom. Então, atividade realizada, uma letra de leitura. O chá estava pronto, já podia ser servido. A mesa preparada esperava os amigos. O cheiro da camomila se espalha pelo ambiente. Os amigos chegarão aplaudindo enquanto a menina do cabelo roxo pegava o bullying de chá cheiroso e quente. Mas bem na hora em que a menina foi servir, alguém bateu a porta do quadro. Quem poderia ser a menina do cabelo roxo foi ver. Nessas atividades, nessa primeira atividade ali que tem o desenho, eles tiveram que construir então uma história em quadrinhos, né? Como eles gostam muito de personagens, então eles construíram sua própria história. Então ali trabalhou toda a parte da escrita, né? Por mais que tenha alguns erros ainda, mas a criança está construindo a sua própria escrita, né? Pelas conversas que elas têm que montar ali na historinha. Então ali já é uma forma de trabalhar. E na maleta da leitura, também a gente trabalha com o livro, né? Para filmares. Eles escolhem a historinha que eles querem ler no momento, ou um texto, uma poesia, e depois eles têm que transcrever para o caderno, né? E depois vir a contar para os colegas, né, fazer um resumo do que eles escreveram e qual foi a história que eles preferiram trabalhar, né, ler o conto, seja lá o que for que tinha na maninha, né. Bom, né, uma criança que convive com estímulos da leitura, com certeza terá mais interesse e provavelmente o processo de alfabetização será mais fácil, né. Quando a gente coloca o mundo da imaginação, a ludicidade, junto com a aprendizagem, é bem mais fácil para a criança, né? Porque ela vive, querendo ou não, ainda nesse mundo de imaginação, né? Da construção do eu. Então, acho que é isso, né? Algumas sugestões, a gente sabe, né? Que tem várias outras, né? Mas isso é um pouquinho do que a gente realiza também com os nossos alunos aqui. Isso, e tudo sempre com muito amor, com muita ludicidade, né? Trazendo eles sempre para bem pertinho de nós, fica tudo mais fácil. Agradecemos, então, a atenção e
que bom que podemos ajudar.